Eu tô passando muito. Tá passando frio? O negócio tá apertado, né, cara? Engraçado. Aí, mas eu vou te contar o porquê. Olha, vai fazer frio esse ano. E vai fazer frio não porque esse ano tá diferente, tá... A poluição dissipou, cara. Então, essa aqui é a temperatura normal que a gente tem. Eu te falo que quando eu era mais jovem, aí eu te falo lá pelos meus 16 anos para 20 anos, Brasília, meio do ano, era gelado. Era gelado. E você vai ver que vai fazer gelado. E tinha tempo que não fazia, né, um friozinho desse em Brasília. Não é pela massa molar que está vindo do sul da Argentina. Não, cara. Isso tem a ver com a diminuição da poluição. A diminuição da poluição é um fator importante na questão da retenção do calor, na retenção do efeito estufa. Então, você pode ver que vai dissipar e a gente vai ter uma temperatura mais baixa esse ano. Vai ser bem interessante da gente ver. Meus amores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Todos bem? Boa tarde, tudo Lucas bem? bem, Ana bem? Legal. Essa semana a gente vai ver um tópico já da fisicoquímica que é recorrente. Mas é um tópico recorrente que não é o seguinte: cai 3, 4 questões todo ano. É o seguinte: todo ano cai uma questão disso. Tá? Todo ano cai uma questão disso. Então, a aula de hoje é importante, porque a gente vai matar mais uma questão do seu Enem. Legal? E é o tema, a questão hoje que nós vamos trabalhar, é sobre radioatividade. Radioatividade. E nós temos que começar entendendo que fenômenos radioativos, fenômenos radiativos ou radioativos são diferentes de fenômenos químicos. Como assim, professor? Fenômenos radioativos são diferentes de fenômenos químicos. Cara, eu já vou te mostrar. Olha só. Os fenômenos químicos são aqueles fenômenos que acontecem na eletrosfera do átomo. Eletrosfera do átomo. Eletrosfera do átomo. Como, por exemplo, ligações químicas. As ligações químicas são fenômenos que rolam aonde? Na eletrosfera. São as ligações iônicas, são as ligações covalentes, são as ligações metálicas. As ligações intermoleculares, que dão as propriedades de ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade, né, que influenciam. Também são fenômenos o quê? Químicos. Tudo bem? São fenômenos químicos porque dependem de como a eletrosfera do átomo se comporta. Já os fenômenos radioativos são os fenômenos que acontecem aonde? Na outra parte do átomo. No núcleo. Núcleo do átomo. Vai acontecer no núcleo do átomo. Tudo bem? E aí, no núcleo do átomo, quais são as partículas que nós temos no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Legal? Então, toda vez que a gente for trabalhar com a relação entre prótons e nêutrons, e essa relação for uma relação instável, eu vou ter um fenômeno que acontece no núcleo do átomo,
Que fenômeno é esse? É um fenômeno radioativo. Toda vez que eu for trabalhar com a eletrosfera do átomo, quem é que tem na eletrosfera do átomo? Elétrons. Com os elétrons, eu estou trabalhando com um fenômeno químico. Gente, para virar o Hooke, emissão de partícula o quê? O David Benner tomou a emissão de raios o quê? Lembra? Que tipo de raios? Raio gama? Raio gama. A emissão de raio gama vem do núcleo. Então, é um fenômeno o quê? Químico ou um fenômeno radioativo? Fenômeno radioativo. Então, quando a gente trabalha com os fenômenos radioativos, nós vamos ver, basicamente, as emissões das radiações. Quais radiações? Alfa, beta e gama. Para virar o Hooke, o David Benner ganhou a radiação gama. Legal? E essa radiação gama veio da onde? Do núcleo do átomo. Os raios gamas que atingiram o cientista, que fizeram a mutação genética. Olha a base teórica lá do Hooke. Tomou a radiação gama, que fez a mutação genética do cara para virar o Hooke. É um fenômeno o quê? Nuclear. Todo fenômeno do núcleo do átomo é um fenômeno radioativo. Agora eu te pergunto, e o raio-x, hein, gente? Raio-x, quando você vai tirar o raio-x, vocês já foram tirar raio-x do dente, não já? Você já foi para o médico tossindo e ele falou, vamos tirar um raio-x do seu pulmão, não já? Já, pelo amor de Deus. O raio-x é um fenômeno radioativo ou um fenômeno químico? O raio-x. Conta para mim. O que você acha? Radioativo? Por quê? Por que você acha que é radioativo? Na prática, você já foi fazer raio-x? Vocês já foram fazer raio-x? Já devem ter ido. Já devem ter visto o símbolo da radiação por lá. Não já? É um símbolo mais ou menos assim. É que eu não sei desenhar, tá, meu povo? Pelo amor de Deus. Legal? Não é um símbolo mais ou menos assim? Da radiação? Sim. Quer ver? Vou pegar aqui, peraí. Símbolo da radioatividade. Aí você vai me falar se não tem lá. Vou mostrar para vocês. Símbolo radioatividade. Pronto. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Olha só. Símbolo da radioatividade. Pai, viu? Você já viu esse símbolo, não já? Já sim. Quando você vai tirar o raio-x, não tem esse símbolo lá? Tem. Tanto é que quando você vai tirar o raio-x, o que acontece? Você, inclusive, põe umas placas de chumbo para proteger o tórax. Aonde não vai ter o raio-x, né? Você põe uma placa de chumbo. Se você vai tirar a panorâmica do dente. Esses dias eu fui fazer um raio-x da boca, porque eu estou fazendo um tratamento. E aí eu botei um raio-x aqui, uma placa de chumbo aqui para me proteger do raio-x. Botei uma placa de chumbo no pescoço para proteger a tireoide. Botei uma placa de chumbo no colo para proteger as gônadas. E aí a mulher tirou o raio-x da boca. Era mais placa de chumbo do que raio-x. Tá, professor? Por isso, então, e porque tem esse símbolozinho lá, que eu te mostrei agora, é um fenômeno radioativo. Não. O raio-x, e isso gosta de ser perguntado, o raio-x é um fenômeno químico. E por que tem a placa do radioativo? Então, aqui, ó, raio-x é um fenômeno químico. E por que tem a placa do
radioativo. Porque o lance é o seguinte, o raio-x foi descoberto por um cientista chamado Röntgen. E o Röntgen, ele estava fazendo um experimento utilizando uma ampola de Crookes modificada. A ampola de Crookes é o mesmo experimento utilizado por Thomson para achar o modelo de Thomson, que é aquele modelo maciço e divisível em cargas positivas e negativas. Alguém lembra da televisão antiga? Aquela que deve ter na casa da sua avó ainda? Na minha tem. Só que minha avó está com 100 anos, não conta. E a sua? A sua deve estar aí lá já beirando uns 70, 80. Deve ter uma televisão daquelas antigas, aquelas de grandona, que ela não é só a tela fininha, ela é mais funda assim. Vocês já viram essa televisão? Que você liga a televisão e ela começa ainda fazendo um barulhinho. E começa a aumentar a imagem do centro até as extremidades. Você já viu essa televisão mais velha? Eu Já já. vi. Beleza. Essa televisão mais antiga, ela é feita por um tubo de imagem. Esse tubo de imagem está aqui, ó. Aqui é a tela. Esse tubo de imagem aqui, ela projeta cada pontinho na tela, o pixel, é um ponto que ela projeta um elétron. Então, esse tubo de televisão, por isso que a televisão era uma caixa quadrada, grandona, é uma ampola de Crookes. Então, o Röntgen estava mostrando para os seus alunos como funcionava uma ampola de Crookes. E aí, de repente, não mais do que de repente, ele foi embora do laboratório e deixou ligado a aparelhagem. No que ele deixou ligado à aparelhagem, ele deixou debaixo, perto do aparelho, uma pasta. Isso eu estou falando de 1909, 1908, legal? Antes, no período da Primeira Guerra. Um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Ele deixou a pasta, na virada do século XIX para o século XX, deixou uma pasta em cima da mesa. E as pastas não eram mochilas como essa aqui, de tecido, de nylon, que eu carrego. Eram pastas de couro. E deixou, sem querer, uma chapa fotográfica, um filme fotográfico embora. Ele foi para casa, no outro dia de manhã, falou: ih, meu Deus, eu deixei isso aqui tudo ligado. Não é possível. Deixa eu desligar para preparar meu próximo dia. No que ele desligou e foi montar, arrumar a mesa dele, na hora que ele tirou a mochila, ele viu que a chapa fotográfica estava revelada, e estava revelado aqui em cima uma fivela. A fivela da bolsa dele. Ele falou: peraí. Botou outra chapa fotográfica, a bolsa em cima, a única coisa que estava ligada era a ampola. E ligou a ampola de Crookes. Pá! Mais uma vez a chapa fotográfica foi sensibilizada. Outra vez a chapa foi sensibilizada. Aí ele colocou a mão, colocou a outra mão, colocou a cabeça, colocou o ratinho. Aí começou a ter o quê? Ver os ossos. E perguntaram para ele: como é que você conseguiu isso? Que raio é esse que sensibiliza a chapa fotográfica? Ele falou: não sei, X. E aí virou raio X. Por quê? Que raio é esse? Não sei, X. Aí virou raio X. Legal? Só que como é feito esse raio-x? Tem a ampola de Crookes, que é um feixe de elétrons que passa de um lado para o outro. Esse feixe de luz, geralmente, ele anda em linha reta. Mas alguns feixes de luz, de elétrons, se deslocam e batem na ampola de vidro. Tudo que bate, ó, aqui não criou som? Ó, bateu. Criou som. Criou uma onda sonora. No caso do Crookes, bateu e criou uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar a chapa fotográfica. Que onda eletromagnética é esse? Ele não sabia, era X. Mas essa onda eletromagnética não foi feita pelo núcleo do átomo. Foi feita por quem? Pelos choques do elétron numa parede de vidro. Então, o raio-x não é um fenômeno radioativo, e sim um fenômeno o quê? O raio-x
químico, porque foi feito pelo choque do elétron no anteparo de vidro. Tudo bem? Por que então tem um símbolo radioativo, tem todas as regras de construção do raio-x, tem que ter aquelas regras de construção da sala, eu tenho que colocar chumbo na parede, a parede tem que ser de concreto. Por que tem que ser assim? Porque a frequência da onda eletromagnética, a frequência. O que é frequência, gente? Frequências são unidades de repetição por um determinado espaço de tempo. A frequência de onda dessa onda eletromagnética, de repetição dessa onda eletromagnética, é igual à frequência de onda da radiação gama. Só que a radiação gama vem da onde? Do núcleo do átomo. Vem do núcleo do átomo. Tudo bem? Então, olha só. Se o raio-x, que não é um fenômeno nuclear, vem do choque do elétron no anteparo de vidro, cria uma onda eletromagnética com a mesma frequência de onda da radiação gama, uma exposição prolongada ao raio-x é a mesma coisa do que a exposição prolongada a uma radiação gama. Por isso que você tem as regras de controle como se fosse um fenômeno radioativo. Mas não é radioativo, porque radioativo vem do núcleo, não é do núcleo. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. A descoberta do raio-x. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Para você ver a descoberta do raio-x. É rapidinho, são 6 minutos, mas você vai ver o raio-x rapidinho aqui. Share sound do computador. Raio-x. Bora lá. Late in 1895, in a little university laboratory in Bavaria, Professor Wilhelm Conrad Röntgen first noticed the strange effect which led to the announcement of his discovery of X-rays. And although the news was received by the public with a mixture of disbelief and apprehension, doctors immediately saw the possibilities of the mysterious new rays and began to use them. It was not until 1913, however, that their use became certain and reliable. In that year, the hot cathode X-ray tube was introduced by Dr. William D. Coolidge of the General Electric Research Laboratory, the man who had already developed the all-important ductile tungsten lamp filament, and who now holds one of the world's few honorary degrees of Doctor of Medicine. In speaking of X-rays, therefore, it is a privilege to be able to present Dr. Coolidge himself. For a long time, after X-rays were discovered and used, they remained a mystery even to the scientist. That is how they got their name, X for the unknown. Today, however, we know that X-rays are a form of radiation belonging to the same family as light, heat, and radio waves. Por que isso acontece? Porque a frequência de onda do raio-x é igual à frequência de onda do quê? Da radiação gama. Mas um é fenômeno químico, o raio-x, enquanto que o outro é fenômeno o quê? A radiação gama. Nuclear. Porque vem do núcleo do átomo. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. We know also that X-rays are produced
whenever a solid target is struck by a high-speed stream of electrons, those same little negatively charged particles of electricity which make our radio tubes work. In early X-ray tubes, the electrons necessary to produce the X radiation were released by first breaking down a small amount of air or other gas in the partially evacuated tube with high voltage applied between the terminals. Operation depended upon the amount of gas within the tube, and since this was variable, the tube was unreliable. In the present day hot cathode X-ray tube, of which this is one of several different types, there is a high vacuum, and the production of electrons depends only on the size and temperature of an incandescent tungsten filament with a cup-shaped structure surrounding it. This particular tube has two filaments, either of which may be used. The swarm of electrons, which is liberated or boiled off from the white-hot filament, is speeded up to a very high velocity by high voltage applied between the negative electrode or cathode, which carries the filament, and the positive electrode or anode, which is called the target. The electron stream is focused to a very small spot on the target by the cup-shaped cathode structure. It seems that the electron stream striking the target at terrific velocity is stopped so violently that the electromagnetic... Então, assim, ó, os elétrons, eles saem do cátodo, que é o ponto, olha só que massa, negativo, para o ponto anodo, que é o ponto positivo do tubo de raios catódicos. Esse aqui é um tubo de vidro. Legal? Então, isso aqui, ó, isso aqui é uma ampola de Crookes modificada. Modificada por quê? Porque ele apresenta aqui gases a baixa pressão. Se não fosse a baixa pressão, não tinha como transportar a matéria. O que a gente pode dizer disso aqui? Olha só, a gente pode falar que isso aqui, se São Paulo é o polo negativo, isso que está saindo daqui, ó, isso que está saindo daqui, nada mais, nada menos é do que carga negativa. Carga negativa é elétron. Então, estão saindo os elétrons. Não vai mais. Os elétrons. E os elétrons saem para um alvo que está no polo positivo, atraído pelo polo positivo. A maior parte dos elétrons andam em linha reta. Só que alguns são desviados e batem na ampola de vidro. Quando bate na ampola de vidro, vai produzir uma onda eletromagnética. Vou mudar de cor aqui. Uma onda eletromagnética. Sabe quando a gente joga pedra na água? Eu estou tentando desenhar aqui aquelas ondas da pedrinha na água, tudo bem? Quando você joga pedra na água, não faz aquelas oscilações? Então, bateu aqui e criou essas oscilações. O que são essas oscilações? Essas oscilações, nada mais, nada menos, são do que ondas eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas que foram chamadas de raio X. Beleza? Foram chamados de raio X. Agora, o raio X tem alguma coisa a ver com partículas que ficam no núcleo?
Não. Mas então, por que que o raio-x é tratado como se fosse um material radioativo? Cara, ele é tratado como se fosse um material radioativo pelo seguinte. Porque a frequência de onda do raio-x, frequência de onda do raio-x é igual à frequência de onda da radiação gama. E a radiação gama, ela vem da onde? Do núcleo do átomo. Tudo bem? Então, uma exposição prolongada ao raio-x é a mesma coisa do que uma exposição prolongada à radiação gama. Só que radiação gama, fenômeno o quê? Nuclear. Fenômeno, então, radioativo. Raio-x, fenômeno químico. Legal? E isso gosta-se muito de perguntar. Tá beleza? Vamos seguindo. Olha só. Radiation known as X-rays is produced. The efficiency of X-ray production is very low, and most of the energy of the electron stream goes to heat the target. This heating effect of the electrons may be likened to the flame of a blowtorch striking a metal plate. While the light coming from the heated spot on the metal plate target corresponds to X-rays coming from the focal spot on the target of the X-ray tube. As a matter of fact, X-rays are like ordinary light, except that they are of very much shorter wavelength and are therefore invisible. Although X-rays themselves cannot be seen, their effects can fortunately be made visible. Photographic film, in general, is sensitive to X-rays, and a special type of it is used to record their presence. Recording of X-ray images on film is called radiography, and the finished films are known as radiographs. X-rays also have the power to make certain chemicals fluoresce, that is, give off visible light. A piece of special cardboard coated with one of these chemicals constitutes the so-called fluoroscopic screen. The use of such a screen to reveal an X-ray image is known as fluoroscopy. It has the advantage over radiography of enabling us to visualize internal structures in motion. Então, o raio-x ele passa pela carne e bate nos ossos. O que a gente está vendo aí é a sombra projetada, porque o osso absorve o raio-x e a gente vai ver uma sombra projetada na fotografia. Então, gente, quando você pega um raio-x e vê aqueles pontos brancos dos ossos, não é a fotografia do osso, porque o osso é branco. É a sombra, porque o nosso osso ele absorve o raio-x e a gente vai ver a chapa fotográfica inteira é revelada, é queimada, e só não é queimado aonde tem o osso. Então, ele fica claro. Então, aqui a gente vê no raio-x a sombra projetada dos nossos ossos. Olha que bacana. Besides being of much shorter wavelength, X-rays also differ from light rays in that they cannot be focused in a camera. So ordinary photographic procedure cannot be employed. Instead, we use a shadow technique. If I now turn on this small spotlight and place my hand in its beam, I can cast a shadow of my hand on a white card.
Now, if instead of the spotlight, I use an X-ray tube, such as there is in this little portable X-ray unit, and if instead of the white card, I use a film in a light-tight holder, I can cast an X-ray shadow of my hand, which on the developed film looks like this. Note, however, that instead of a solid silhouette shadow, as with light, the X-rays produce a shadow which shows a distinction between the bones and the flesh. In other words, X-rays pass through some substances more easily than through others, and the details of the image depend upon the amount of X-ray getting through the different substances which make up the object. It is this ability of X-rays to differentiate between types of substances which gives the rays their great diagnostic value. It seems both incredible, can reveal objects which are otherwise also. Raio-X. Eu acho que deu para entender como é que funciona o raio-x? Sim, deu, bem legal. Legal, massa. Então, olha só. O raio-x, então, ele é um produto dos elétrons. E o raio-x, a descoberta do raio-x, para descobrir uma nova forma de fazer raio-x diferente dessa, foi o motor da descoberta de um fenômeno natural que alguns átomos faziam, emitindo ondas capazes de sensibilizar chapas fotográficas, que foi chamado de radioatividade, que posteriormente viram que era um fenômeno nuclear. Quem descobriu a radioatividade? Foi um cientista chamado Becquerel. Então, vamos lá. Descoberta da radioatividade. Se a gente entende que existem na natureza fenômenos radioativos e que eles são diferentes de fenômenos químicos, e nós entendemos o que é o raio-x, nós podemos ir logo de cara para a descoberta da radioatividade. Descoberta da radioatividade. Quem que descobriu a radioatividade? Um cientista chamado Becquerel. Becquerel era aluno de Rutherford. E o objetivo de Becquerel, sabe qual era? Descobrir uma nova forma de se fazer raio-x. Qual era a forma de se fazer raio-x vigente? Tubo de raios catódicos. Ligava o tubo de raios catódicos, os elétrons passavam, alguns desviavam, batiam na ampola de vidro, produziam ondas eletromagnéticas. Legal. Poxa, será que tem um outro jeito de fazer raio-x? Será? Então, o objetivo do Becquerel era esse, descobrir uma nova forma. Como ele tentou fazer isso? Se eu pegar o Gustavo e levar ao sol, artigo raro hoje, leva ao sol e deixa ele esquentando no sol, paradão. Ah, Gustavão, você vai absorver energia? Acho que sim. Vai. Vai absorver. Tanto é que se eu deixar você lá meia hora no sol, parado, sem fazer força alguma, você começa a transpirar, bicho. Legal? Aí eu pego você transpirando e ponho do lado da Ana Vitória, na sombra. A Ana Vitória vai sentir que você está quente. Legal? Por quê? Porque o seu corpo está emanando o quê? Calor. Porque agora você não está mais absorvendo calor, agora você está emanando calor. Tudo bem?
É essa a ideia que Becquerel teve. A ideia do Becquerel foi, então eu vou pegar os compostos químicos e levar ao Sol. Massa. Deixo lá no Sol. Então o Sol vai dar energia para esse corpo. Absorveu. Vou pegar essa energia que foi absorvida e vou levar para um quarto escuro com uma chapa fotográfica. Qual é o meu objetivo? Eu vou ver se esse corpo vai emitir ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a chapa fotográfica. Legal? Capazes de sensibilizar a chapa fotográfica. Tá bom? É esse o objetivo. É esse o objetivo. Ele vai pegar o sal, um composto orgânico, um composto químico, levar ao sol. Deixa lá 2 horas tomando sol, pegando energia. Pego esse composto e levo para um quarto escuro junto com uma chapa fotográfica. Gente, é a mesma coisa que eu fiz com você, Gustavo. Levei para a sombra do lado da Vitória. Aí o que vai acontecer? Esse composto químico que absorveu energia vai emitir esse calor embora, vai emitir essa energia que absorveu embora. A pergunta é, será que essa energia que foi absorvida é capaz de sensibilizar a chapa fotográfica? Se eu conseguir com que algum elemento absorva energia e sensibilize a chapa fotográfica depois, eu consegui uma nova forma de fazer o raio X. Legal? Então, o Becquerel, o objetivo dele era ver uma nova forma de se fazer o raio-x. Então, vai lá, começa. Peguei o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Levei para o sol. Do sol, levei para um quarto escuro com uma chapa fotográfica. Deixei 48 horas, vou lá verificar minha chapa fotográfica. Revelou? Não revelou. Então, a energia liberada pelo cloreto de sódio não foi suficiente para revelar uma chapa fotográfica. Então, eu vou pegar agora o cloreto de potássio, outro tipo de sal. Levei o cloreto de potássio para o sol. Deixei lá 4 horas tomando sol. Levei para a sombra, no quarto escuro. Botei lá 48 horas no quarto escuro. Depois disso, fui lá e fui verificar. Poxa, revelou a chapa fotográfica? Não, não revelou. Então, quer dizer que a energia liberada pelo cloreto de potássio... Porque, sim, na hora que absorve energia, eu libero essa energia de volta. Ela não é minha. Concorda com isso? Olha só o que acontece com você quando eu coloco no sol. Você começa a transpirar e manda essa energia embora para voltar ao seu estágio inicial de energia. Tudo bem? A mesma coisa que acontece com você acontece com o composto químico. Eu levo para o sol, deixo ele absorver energia e depois eu levo para a sombra, num quarto escuro, para ele mandar essa energia embora. Tudo bem? Para ele mandar essa energia embora. Mandou a energia embora, show de bola. Essa energia que foi embora sensibiliza a chapa fotográfica? Cloreto de sódio, cloreto de potássio, não. Cloreto de magnésio? Também não. Cloreto de ferro? Cloreto férrico? Também não. Cloreto de zinco? Também não. Cloreto de manganês? Também não. Aí ele foi testar o cloreto de urânio. Rufem os tambores. Não deu para fazer experimento porque no dia choveu. Só que não choveu só no dia, choveu a semana inteira. Então, o que ele fez? Ele pegou o cloreto de urânio e guardou, sem levar para o sol para aquecer. Ou seja, aquela substância absorveu energia? Não. Não. Não absorveu energia. Então, ele guardou no quarto escuro, sem absorver energia, junto com a chapa fotográfica. O dia que tiver sol, eu levo. Aí é que tá. Choveu a semana inteira. Passou uma semana, abriu o sol. Ele falou, agora eu vou. No que ele foi pegar, abriu a gaveta com um cloreto de urânio e a chapa fotográfica, adivinha o que tinha lá? A chapa fotográfica tinha revelado. Falou, tá de brincadeira, né? Alguém pegou e mexeu aqui. Ou será que o cloreto de urânio revelou a chapa?
sem eu ter que levar para o sol? Ah, eu duvido, mas vamos lá. Aí Becquerel colocou, paf, cloreto de urânio e outra chapa fotográfica, novinha. O que aconteceu? Revelou. Revelou. Ou seja, o cloreto de urânio naturalmente, saca essa, o cloreto de urânio naturalmente liberava ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a chapa fotográfica. Que fenômeno é esse? Que naturalmente emite ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a chapa fotográfica. Ele pegou o medidor de ondas e foi medir as ondas que eram emitidas. E as ondas que eram emitidas, de cara, saíram na faixa das ondas do rádio. Então, ele chamou esse fenômeno de radioatividade. Então, primeiro de tudo, que o Becquerel estabeleceu, que existiam átomos que naturalmente emitiam ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a chapa fotográfica. Esse fenômeno natural, ele deu o nome de quê? Radioatividade. Legal? E aí apareceu Marie Curie. Cara, foi a maior cientista do século XX. A maior cientista do século XX. É para se tirar o chapéu para essa mulher, numa época em que a ciência era predominantemente marcada por homens e extremamente machista, como é até hoje. Essa mulher, ela trabalhou na Primeira Guerra Mundial. Ela trabalhou na Primeira Guerra Mundial fazendo raio-x. Ela trabalhou com raio-x e o raio-x era uma máquina, um trambolhão, parecia com um armário. Gigantesco negócio. E ela, nos campos de batalha, nas tendas de médicos, trabalhava com raio-x, tirando raio-x para ajudar no tratamento dos oficiais e dos soldados. Porque antigamente, até a Primeira Guerra Mundial, você quebrou o braço. Se o braço não volta normal, você coloca aqui até onde é para segurar, mas se ele não volta a cicatrizar normal o osso, ia ficar fora do lugar, cara, ia dar o quê? Gangrena, ia ficar todo cicatrizado errado, e podia dar infecção, e se infeccionasse você ia morrer. Então, um bom médico, um bom cirurgião, era aquele que amputava mais rápido. Tinha campeonato de cirurgia até a virada do século XX. Até o início das primeiras décadas do século, a primeira década do século XX, tinha campeonato de cirurgia. O bom cirurgião era aquele que amputava o membro mais rápido. Deixa eu voltar a câmera aqui. O bom cirurgião era aquele que amputava mais rápido. Era o cara que cortava o braço mais rápido, cortava a perna mais rápido. Então tinha campeonato de cirurgia. 2 caras que precisavam amputar o braço. Vamos lá, cirurgia. Tipo, hoje faz cirurgia de catarata com todo mundo, se fazia cirurgia de amputação com a galera. Vamos amputar o braço. Pá, vamos lá. Valendo. Campeonato de cirurgia. Meu. Irreal, né? Então o raio-x ajudou nisso, inclusive. E ela trabalhava com isso. Na hora que se percebeu que Becquerel tinha lançado a ideia de que existiam elementos químicos que naturalmente sensibilizavam chapas fotográficas e que era um fenômeno natural que ele chamou de radioatividade, ela foi atrás. Quais são os outros elementos capazes de sensibilizar a chapa fotográfica? Ela e o marido dela, Marie e Pierre Curie, foram atrás de conhecer outros elementos químicos que também eram capazes de sensibilizar uma chapa fotográfica. Nesse sentido, ela descobriu vários outros elementos capazes de sensibilizar a chapa fotográfica fora o urânio. Um deles ela colocou o nome do país que ela nasceu, que é o polônio. Já ouviram falar do polônio? Tem na tabela periódica, né? Polônio. Então, o polônio da tabela periódica é um elemento radioativo, tudo bem? É um elemento radioativo e é um elemento radioativo que tem esse nome porque a Marie Curie descobriu.
Gente, olha que bacana. Se você pesquisar na internet, jogar no Google, Laboratório da Marie Curie, você vai ver que você vai ter vários apetrechos que mais pareciam de caldeirão de bruxa. Tinha um caldeirão que ela fervia minerais. Era uma cozinha adaptada. Agora, presta atenção, gente. A gente não sabia dos efeitos da radioatividade. Será que fizeram bem para o corpo dela? Eu acho Não, que né? não. Né? Eu tenho certeza. Ela morreu decorrente dos efeitos da radioatividade. Legal? Ela morreu decorrente dos efeitos da radioatividade. Tá? E isso não é tão legal. Tudo bem? Isso não é tão legal. Quais efeitos são esses? Tá, mutação genética. Ela, no caso, morreu de leucemia. Tá? O marido dela morreu atropelado, mas também estava com alta taxa de radioatividade. E outra, uma coisa muito complexa. Como ela manipulava, não tinha nenhum tipo de proteção, ela manipulava, o material radioativo foi absorvido pela pele, foi absorvido pelo corpo. Então, ela e o marido se tornaram fonte de radiação. Se você for em Paris, no cemitério onde eles estão enterrados, eles foram enterrados dentro de um caixão de chumbo com um concreto em cima, para evitar a emissão de radioatividade. Saiu um filme sobre a Marie Curie, e eu vou até procurar o filme para ver se a gente faz uma sessão com vocês. Se não tiver no Netflix, que eu acho que não tem, mas eu acho que não tem no My Home Family Cinema. E eu tenho assinatura disso aqui. E aí eu coloco isso aí para a gente, marca um dia para a gente assistir. É um filme que fala sobre ela. É do caramba assistir o filme sobre ela. Tudo bem? É do caramba assistir o filme sobre ela. Ela é uma das minhas heroínas, se assim por dizer. Não só por ser mulher, mas pelo ser uma cientista do tamanho que ela foi. E corajosa, e brava, e destemida. Cara, a mulher foi fantástica. Beleza? E descobriu vários elementos químicos. Mas quem descobriu o fenômeno natural capaz de sensibilizar a chapa fotográfica e chamou isso de radiação foi quem? Becquerel. E hoje nós temos a seguinte definição da radioatividade. Radioatividade é um fenômeno natural que ocorre no núcleo do átomo. Legal? No núcleo vou até colocar, de átomos instáveis, em busca da estabilidade. Essa é a definição de radioatividade. Que quem descobriu foi Becquerel, na tentativa de buscar novas formas de se fazer o raio-x. Então, ele descobriu um fenômeno natural de elementos que emitiam ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar chapas fotográficas. E, mais tarde, se descobre de que essas ondas que saem naturalmente, elas saem da onde? Do núcleo de átomos instáveis. Se esse átomo, esse núcleo é instável, esse átomo está buscando o que, então? A estabilidade. Ele vai querer, porque tudo na natureza tende ao seu menor nível de energia possível. O que isso quer dizer? Que tudo na natureza tende a buscar a sua estabilidade. Se o núcleo está instável, ele vai emitir energia para buscar a estabilidade. Essa energia emitida vai ser a radioatividade. Ou você vai achar já o termo radiatividade.
também está correto. Radioatividade ou radiatividade. Tudo bem? Os dois termos estão corretíssimos. Radioatividade ou radiatividade. Fechou? Tudo bem? Então, Fechou. é um fenômeno que rola onde? No núcleo do átomo. No núcleo do átomo. Meus amores, quais são as partículas que nós vamos achar no núcleo dos átomos? Conta para o tio B. Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Legal. Então, vamos lá. Vamos analisar isso aqui agora. O que você acha? Eu tenho carbono, número atômico 6, número de massa 12. O que ele tem? 6 prótons. E quantos nêutrons ele tem? Como é que eu acho o número de nêutrons? Lembra como é que a gente fez? Lá atrás, é o de cima menos o de baixo. Número de massa menos o número de nêutrons. Então, 12 menos 6, 6. Então, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. Tudo bem? Tem 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. Beleza? 6 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons e 6 nêutrons. O nêutron eu vou fazer de vermelhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nêutrons. Gente, a quantidade de prótons e nêutrons. Para que serve o nêutron no núcleo do átomo? Para que serve o nêutron no núcleo do átomo? Conta para mim. Positivo com positivo, atrai ou repele? Repele. Positivo com positivo, repele. Então, como é que eu vou ter um núcleo só cargas positivas? Não, eu tenho que ter alguma coisa, alguma partícula que evite, eu já vou abrir aqui, que evite a repulsão. Eu tenho que ter partículas que evitem a repulsão. Quais são as partículas no núcleo que evitam a repulsão entre os prótons? Os nêutrons. Então, olha só. Aqui, a quantidade de prótons está igual à quantidade de quem? De nêutrons. Se eu for fazer uma relação Z sobre N, 6 dividido por 6, isso aqui vai ser igual a 1. Você acha, olha só, se eu tiver prótons de mais para nêutrons de menos, eu vou ser um núcleo instável. Se eu tiver nêutrons demais para prótons, nêutrons demais para prótons de menos, eu também vou ser instável. Por quê? Cara, eu não posso nem ter prótons a mais, nem nêutrons de menos, nem nêutrons de mais para prótons de menos. Por quê? Conta para mim. Por quê? Porque daí, cara, eu vou ter gente que não precisa. Ou eu vou ter muita repulsão e pouca gente para evitar, ou muita gente para evitar uma repulsão que não precisa. Legal de tudo isso de gente. Tudo bem? Então, a gente tem que contrabalancear a quantidade de prótons e a quantidade de quê? De nêutrons dentro do núcleo. Quando essa relação fica próxima de 1, a gente está trabalhando com um núcleo estável. Se esse núcleo do carbono 12 está estável, esse cara é um elemento radioativo? Não. Só é radioativo aquele que tem núcleo instável. Professor, me dá um exemplo de núcleo instável. Dou, cara, na hora. Qual foi o elemento que Becquerel achou a instabilidade do núcleo?
Foi o urânio, né? Foi o urânio. Olha aqui o urânio. Número atômico 92, número de massa 238. Tem dois tipos de urânio no planeta Terra. Dois isótopos do urânio. O 238 e o isótopo do urânio 235, que é o urânio enriquecido. Você pode ver várias séries que tem por aí. Essas séries falam, quando falam de material radioativo, falam do urânio enriquecido, né? O urânio enriquecido é o urânio 235. Por que ele é enriquecido? Porque ele é o urânio que vai ser utilizado com maior eficiência dentro de reatores nucleares. Se ele é utilizado em reatores nucleares, pode botar fé aí que ele pode ser utilizado em bomba atômica. Só que o urânio 235, a porcentagem de ocorrência dele na natureza é muito baixa. Então, a gente pega o urânio 238, que é o que mais tem, e faz o enriquecimento desse urânio. A gente tira nêutrons dele até ele virar o urânio 235. A amostra, não é que tira nêutrons, dentro da amostra, a gente tira da amostra o urânio 238 até ter uma amostra pura de urânio 235. Então, eu tenho uma amostra pura de urânio 235. Por isso que eu chamo de urânio enriquecido, porque é uma amostra pura do urânio utilizado em reatores nucleares. Mas olha só, o urânio aqui. Qual é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons. Fica aqui embaixo na tabela, na representação do elemento químico. Z é igual a 92. E número de nêutrons? O número de nêutrons é o de cima, que é o número de massa, menos o de baixo. Relembrando para você, número de massa é a quantidade de partículas que encontramos no núcleo. É prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Então, olha só. 238 menos 92. Então, vai dar quanto aqui? 146. Se eu fizer a relação Z sobre N, vai ficar igual 92 por 146. Vai ser igual a 1 ou vai ser diferente de 1? Vai ser diferente de 1. Concorda comigo? Veja bem, eu tenho nêutron de mais para prótons de menos. Eu tenho muito mais nêutron do que próton. E para que serve o nêutron? Para evitar a repulsão entre os prótons. Gente, quando isso acontece, o meu núcleo é instável. Núcleo instável. Se o meu núcleo é instável, eu posso afirmar que o urânio é um elemento radioativo. É um elemento que radioativo. É um elemento naturalmente radioativo. Tudo bem? Vai ser um elemento aqui naturalmente radioativo. Tá certo? Vai ser um elemento naturalmente radioativo. Professor, se eu pegar a tabela periódica, quais são os elementos naturalmente radioativos? Os que têm de número atômico 89, acima de 89. Para cima do chumbo. Para cima do chumbo, toda a relação entre prótons e nêutrons vai ser desigual. Todos eles são radioativos. Olha só, vou pegar aqui a tabela periódica para a gente. Espera aí. Tabela periódica. Tabela periódica. Tabela periódica org.
89 não, 80, do bismuto para cima, 82 para cima. Do chumbo para cima. Esse eu não gostei dessa tabela, deixa eu pegar outra. Conhecimento científico. Pronto, gostei dessa. Vamos lá, agora vou compartilhar com vocês. Porém, quando trata-se de imagem de estruturas de baixa densidade, tecidos partes moles, há uma limitação muito grande. Então, o que eu tenho que visualizar, o que eu tenho que fazer para enxergar estruturas de tecidos partes moles na radiologia? Olha que interessante. Uma radiografia de abdômen, muito semelhante a esta que nós estamos falando e discutindo até então. E nesta imagem, nós estamos visualizando aqui, ó, alças intestinais. E olha o realce dessas estruturas. Eu vou ter que pegar aqui uma coisa e vou ter que tirar, né? Pronto, tirei. Ah, agora eu vou compartilhar. Estão vendo aí a tabela? Sim. Tá, olha só. Até o 82, até o elemento 82, todos os aqui para trás são naturalmente não radioativos. Do bismuto 83 para cima, todos eles são naturalmente radioativos. Por quê? Porque vai ter desigualdade da relação prótons e nêutrons. Vai ser diferente de um. Tudo bem? Vai ser bem diferente de um. Então, o isótopo que mais tem na natureza do bismuto é o isótopo radioativo. Então, bismuto, polônio, astato, rádio, frâncio, rádio, actínio, tório, praseodímio, urânio, neptúnio, plutônio, ameristio, todos esses caras aqui, todos esses vão ser o quê? Radioativos. E daqui para trás, o isótopo de maior frequência na natureza é o isótopo não radioativo. Isso não quer dizer que eu não tenha o carbono radioativo. Tem o carbono radioativo, mas ele aparece na natureza em menor quantidade. Quer ver? Olha só. Ai, ai. Tem o carbono, existe o carbono radioativo? Existe. Existe o carbono radioativo. Só que o carbono radioativo é o que menos aparece na natureza. Como assim? Olha só. O carbono radioativo, já ouviu falar do carbono 14? Já. O carbono 14 é aquele que faz a datação do fóssil. Por exemplo, daqui a milhões e milhões de anos, vão me achar no Estádio Nacional, torcendo lá no Estádio Nacional, no Mané Garrincha. E aí vão achar o Homos Cerrados, sou eu. E vão fazer uma análise de carbono 14 para ver quanto tempo atrás eu existi. Por quê? Na natureza, a maior parte do carbono, 98%, é carbono 12. Carbono 12 é um carbono estável. Menos do que 2%, porque tem um outro isótopo do carbono, tem um carbono desse, menos do que 2% é carbono o quê? 14, que é um carbono radioativo. Por que ele é radioativo? Olha só, número atômico continua sendo 6, porque para ser carbono eu não posso mudar o número atômico, quantidade de prótons. Quantidade de prótons identifica o elemento químico. Se eu mudar a quantidade de prótons, eu mudo o elemento químico. Então, se o carbono, o número atômico é 6, aqui também é 6. Mas eu posso mexer no número de massa. No número de massa, olha assim, é 14. 14 menos 6, 8. Quer dizer que eu tenho 8 prótons. Se a gente fizer a relação Z sobre N,
Z sobre N, a gente vai ver que essa relação vai ficar 6 dividido por 8. É diferente de 1. Se for diferente de 1, olha só, esse carbono aqui, esse núcleo é um núcleo instável. E a gente vai medir quanto desse carbono tem no meu corpo. Por quê? Eu sou orgânico, sou constituído de carbono. E, cara, todo carbono no universo segue essa proporção. 98% de carbono 12, menos do que 2% de carbono 14. Toda vez que eu me alimento, eu estou me alimentando de coisas orgânicas. Então, eu estou me alimentando dessa proporção. Quando eu morro, eu continuo me alimentando? Não. Então, o que vai acontecer com a quantidade de carbono 14? Não é um núcleo instável? Carbono 14 não é um carbono instável? Ele vai procurar, então, a estabilidade. Gente, como? Ele vai emitir radiação beta para buscar a estabilidade. Ele vai emitir a radiação beta para buscar a estabilidade. Vai ser bem assim, ó. Carbono 6, 14, emite uma partícula beta, a gente vai estudar isso, e se transforma no nitrogênio 14 e 7. Então, o núcleo do átomo, que era um núcleo instável, emitiu a radiação e virou um outro elemento químico. Se transmutou, se transformou em um outro elemento com um núcleo estável. Ah, professor, mas carbono não vai continuar sendo carbono? Presta atenção. Quem está buscando a estabilidade é o núcleo. Se ele tiver que ganhar, se ele tiver que perder, se ele tiver que fazer qualquer coisa em relação ao número de prótons e nêutrons ali dentro para ficar estável, ele vai fazer. E se ele aumentou o número atômico para ficar estável, ele se mexe no número atômico, muda o elemento químico. Então, aqui rolou uma transmutação. O carbono virou outro cara. O núcleo instável virou um núcleo estável. Um núcleo instável virou um núcleo estável. Então, eu vou emitir radiações em busca da estabilidade. Legal? E aqui o que acontece? O carbono. A maior parte do carbono na natureza é o carbono estável. Então, eu vou chegar e vou falar, olha, o carbono é um elemento radioativo. Não! A maior parte do carbono é não radioativo. Mas existe um isótopo que é o quê? Radioativo. Para que serve esse isótopo? Para fazer a datação dos fósseis. Então, vamos pegar lá a minha porcentagem em relação ao carbono total e vamos ver quantos por cento eu tenho de carbono. 14 ainda. E vão conseguir estimar há quanto tempo atrás eu vivi. Por quê? Porque a meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.600 anos. Meia-vida, professor? É, meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. E tem vários cálculos legais de meia-vida que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Vários cálculos legais de meia-vida que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Então, olha só. Até o número 82, que é o chumbo, todos os elementos, o principal isótopo, em termos de ocorrência na natureza, é o isótopo que o núcleo é estável. Ah, professor, e o oxigênio? Ah, o oxigênio, olha só. Oxigênio O16. Esse é um núcleo estável. Tem um oxigênio radioativo? Tem o O18. O oxigênio 18. Mas a ocorrência dele na natureza é muito baixa. Então, o oxigênio é um elemento não radioativo. Do bismuto para cima, do bismuto, número atômico 83 para cima,
da tabela periódica, como eu te mostrei, todos os elementos que do 83 para cima, a maior ocorrência do isótopo na natureza é o isótopo o quê? Radioativo. Vai ser do isótopo radioativo, porque a diferença entre prótons e nêutrons vai dar diferente de um, vai ser muito grande. Captou a ideia? Eu fui claro nisso? Então, do bismuto para cima, todos eles são chamados de radioativos. Isso não quer dizer que os não radioativos não possam apresentar um radioisótopo. Exemplo do carbono, exemplo do oxigênio. Eles possuem um radioisótopo. Só que a sua ocorrência na natureza, ela é o quê? Pequena. Tudo bem? Foi? Beleza? Beleza. Tá. Então, vamos seguir aqui. Olha só que bacana. Para a gente fechar o conceito, então, da radioatividade hoje. Olha só. Se a gente fosse fazer um gráfico, Z e N, a bissetriz desse gráfico, bissetriz, é quando Z é igual a N. Qualquer átomo que tiver nessa relação Z igual a N, átomo A e átomo B, Z2, N2, todo mundo que estiver aqui, eu posso falar então que A e B, os elementos A e B, não são radioativos. Eles não vão ser radioativos. Já os elementos, se eu tiver aqui C, Z3 e N3, ou então o D, Z4 e N4. Aqui, ó. C e D estão completamente fora da curva. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que aqui no Z, Z sobre N, vai ser muito diferente de 1. E Z sobre N vai ser muito diferente de 1. Então, olha só. Se Z sobre N é diferente de 1, eu posso afirmar que C e D, os núcleos são instáveis, e por isso são elementos radioativos. Tá claro? E por isso são elementos o quê? Radioativos. Fechou a ideia? E como é que é essa coisa então? Tá, eles são radioativos. C e D são radioativos. E como eles deixam de ser radioativos? Emitindo radiações alfa, beta e gama. Com as emissões radioativas, eles mudam as características do seu núcleo e passam a ter condições
de estabilidade. E isso é um fenômeno natural. Legal? Isso é um fenômeno natural. Tá? E isso é um fenômeno natural. Beleza? Você lembra que eu falei do urânio enriquecido? O urânio enriquecido é o urânio 235, ele é utilizado nos reatores atômicos e na bomba nuclear, e que a concentração do urânio enriquecido é muito baixa na natureza. É por isso que você não anda numa mina de urânio e explode. Você está andando lá na mina de urânio e explode. Pá! Porque a maior parte do urânio na natureza não é do urânio enriquecido favorável às reações que rolam, que nós vamos estudar, dentro de um reator nuclear, dentro de uma bomba atômica. Tudo bem? Dentro de uma bomba atômica. Tá? Então, olha aqui. Para a gente poder continuar, vou fazer aqui a relação de um núcleo positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nêutrons. Olha só, esse cara aqui tem, 7 prótons e 10 nêutrons. A sua relação Z sobre N vai ser diferente de 1. Se é diferente de 1, esse cara aqui é um núcleo o quê? Instável. Se o núcleo é instável, ele está sujeito a um fenômeno chamado de quê? Radioatividade. Que vai contar com o quê? Com a busca da estabilidade. Com quem? Com a emissão de partículas e ondas eletromagnéticas. Vai partir em busca da sua estabilidade. Esse núcleo aqui, então, é instável. E ele vai emitir partículas e ondas eletromagnéticas dentro de um fenômeno natural. Fenômeno natural chamado de radioatividade. Que partículas e ondas eletromagnéticas são essas? Que nós vamos ver as características nas próximas aulas. As partículas alfa, beta e radiação gama. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer, com a emissão das partículas alfa, beta e radiação gama, com que a relação prótons e nêutrons fique igual a 1. Quando a relação prótons e nêutrons fica igual a 1, a gente passa a ter um núcleo o quê? Estável. Então, a gente vai ter aqui, olha só, a transmutação em um outro elemento químico. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se muda o número, a quantidade de prótons, muda o número atômico. E o que aconteceu com a quantidade de nêutrons? Também mudou. 1, 2,
3, 4, 5. Olha só, quantidade de prótons e nêutrons ficaram iguais. Então, agora aqui eu tenho um núcleo estável. E isso é um fenômeno natural. Captou a ideia do que é radioatividade? A aula de hoje é para você captar a ideia do que é radioatividade. Tudo quanto é cálculo, tudo quanto é padrão, tudo a gente vai ver na próxima aula. Próxima aula eu vou estudar com vocês a emissão da partícula alfa, beta e gama e meia-vida. Para na última aula, na terça da semana que vem, a gente estudar aí a questão da bomba atômica e reatores nucleares. Fechamos a radioatividade, vamos para soluções. Legal? Ok, beleza. Beleza. Alguma dúvida no conceito que é um fenômeno nuclear, que isso é diferente de raio-x, mas que raio-x, a única coisa que é igual é o seguinte: a onda eletromagnética do choque do elétron numa parede de vidro é igual à onda eletromagnética que a gente vai ver causada da radiação gama. Então, olha só, se a frequência da onda é igual, gente, era por isso que lá o urânio, quando emitia a radioatividade, sensibilizava a chapa fotográfica. Por quê? Porque a frequência de onda da radiação gama é igual ao do raio-x. Então, se eu sou um técnico de radiologia, ou um físico que estudou radiologia, e trabalho com raio-x, com essas coisas de imagem, uma exposição prolongada ao raio-x é a mesma coisa que uma exposição prolongada à radiação gama. Mas são fenômenos completamente diferentes. Um é fenômeno químico e outro é fenômeno nuclear. Por que fenômeno nuclear? Porque a radioatividade tem a ver com a instabilidade do núcleo. Um núcleo instável se transmuta no núcleo estável pela emissão de partículas e ondas eletromagnéticas. E essa instabilidade está relacionada à relação prótons e nêutrons. Na tabela periódica, os elementos de número 83 para cima, todos eles são naturalmente instáveis. Enquanto que do chumbo 82 para baixo, legal? Todos eles são naturalmente não radioativos, núcleo estável. Porém, apresentam um radioisótopo, ou seja, um isótopo que é radioativo, como o caso do carbono 14, o oxigênio 18. Legal? O césio 137. O césio deu acidente de quê? Da onde? Lá de Goiânia. Pô, lá de Goiânia. Lá de Goiânia. Eu era pequenininho lá de Goiânia. Lá em Goiânia, rolou um acidente. Em 87. Tinha 9 anos. Cara, é isso. Só que o césio, o número atômico do césio, número atômico 55. O césio não é um elemento radioativo, mas tem um isótopo utilizado na medicina para fazer imagem. É um isótopo que menos acontece do césio na natureza. É o césio 137. Esse isótopo é o que menos acontece. Mas eu posso falar que o césio é naturalmente radioativo? Não. Existe um isótopo do césio que é radioativo. Captou a ideia? Qual é esse isótopo que é radioativo? É o isótopo 137. Legal? Tudo bem? Tudo bem. O que vocês acharam da aula hoje? Como é que foi? Foi bem interessante. Eu já estou ansioso por Bacana, da bomba Gustavo? atômica. Oi? Já estou ansioso pela da bomba atômica. Eu também. Você ficou curioso com a bomba atômica? Sim. Eu vou marcar uma sessão extra e vou explicar a bomba atômica. Tem um documentário, 45 minutos de documentário. Eu não vou passar na aula, não. Eu
vou passar, vou marcar uma sessão extra para a gente assistir. Sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a Little Boy, e os efeitos dessa bomba. Aí eu vou explicar como é que rolou a bomba, junto com o filme. Vai ser legal. Vou tentar planejar isso e fazer uma sessão extra. Tipo uma sessão da tarde, sacou? Entendi. Vai ser massa. Beleza. Vai ser massa. Certo, Vitória, o beleza. que achou? Gostou? Vitória, entendeu? Acompanhou? Alguma dúvida? Entendi. Nenhuma. Beleza. Deixa eu te perguntar. No ano passado, vocês tinham estudado isso lá na escola? Como é que é? Estudei ano passado. Beleza. Que bom, que bom. Porque tem escola que deixa para o fim do ano e acaba não vendo. Tá? Então, a radioatividade é isso, gente. Esse é o conceito teórico, tá? Inicial. Agora, aula que vem, vou te ensinar radiação alfa, beta e gama, rapidamente, meia-vida, exercício. Pá, já meto os exercícios que estão selecionados e aí a gente já vai, na última aula, ver a questão da bomba atômica e do reator nuclear. Fechou. É rapidão agora. Pegou isso, a coisa deslancha. Falou? Beleza. Essa é a teoria envolvida inicial, agora está fácil. Só cálculo e só demonstração de como é que a gente caminha aqui. Lembrando a você que sempre cai uma questão de radioatividade. Todo ano no Enem. Todo ano no Enem. Todo ano. Cai uma. Mas cai. Falou? E aí a gente vai ver esse conteúdo como um todo. Beleza? Então, gente, obrigado pela presença. Apareçam, não sumam. Tudo isso aqui está existindo nessa luta toda para você. Legal? Para você, nessa batalha toda, para você. Enquanto a maior parte dos cursos aqui do Guará pararam, nós estamos na luta para você. Beleza? Vamos lá, vamos continuar, vamos com garra, determinação. Porque aquele que para agora, parou no meio do caminho. Tá, mas é só em janeiro. Vai abrir enquete. Eu mostrei para vocês, né? Vai abrir enquete, né? E na enquete tem dezembro, janeiro e maio. Ô, bicho, na boa, na hora que abrir enquete para Enem em maio, não vai rolar Enem em maio. A maior parte vai votar, sabe quando? Janeiro, fim de janeiro. Então, bicho, força, determinação, coragem. Vamos lá, vamos estudar. Vamos com empenho. Vocês que estão acompanhando essas aulas estão na frente de muitas pessoas. Continuem mesmo com dificuldade. Estudem todo dia, com luz, sem luz, com febre, sem febre. Transforme o estudo em rotina. É com determinação, com garra, que se transforma uma rotina em hábito. E o hábito em crença de aprovação. Sinta-se aprovado todo dia. Meu irmão, você vai fazer o seguinte para mim, de hoje para amanhã. Olha bem no meu olho. Você vai procurar uma imagem na internet agora, antes da aula de matemática, de um cara sendo aprovado no vestibular. E vai imprimir essa imagem. E vai colocar pregado na porta do seu armário. E todo dia de manhã você vai abrir essa imagem e vai falar: esse sou eu posso, eu consigo, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu posso. E vai se convencer disso e sentar para estudar. Tudo bem, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, vai transformando isso em rotina. Mas eu quero essa imagem do cara aprovado pregado na porta do seu armário. Porque dificuldade e desculpinha e historinha todo mundo tem. Ai, o coronavírus. Ai, eu não tenho força para estudar e estou perdido. Ai, eu não estou tendo aula. Mentira, aqui você está tendo entrega. E, bicho, você está tendo entrega de coração. Você está tendo entrega de coração. E aí, cara, com essa entrega de coração, eu quero que essa entrega de coração, minha e dos professores, te contagie. Te contagie de uma maneira única e positiva que você possa lutar. Lutar por aquilo que você deseja, por mais difícil que seja. Não é aquela história, eu sou brasileiro e desisto nunca.
Porque se você não desiste, né? Não desisto, não. Eu e eu posso. Eu consigo. Eu vou vencer tudo isso. Cara, você pode. Tira a foto desse cara da internet, imprime. Não tem como imprimir? Põe a foto no celular e todo dia de manhã abre essa foto e fala para esse cara da foto que passou no vestibular: eu posso, eu vou, eu consigo. E senta a bunda e estuda. Senta a bunda e estuda. Curso, livro, curso, curso, livro, curso, livro, curso. E vamos junto. Todo mundo aqui está numa entrega maior do que pode, maior do que o coração. Para você. Beleza? Para você. E é essa a nossa causa. Nossa causa é entregar além do que a gente pode para você. Para você poder fazer o quê? Você poder realizar o seu sonho. Poder realizar com vitória aquilo que você busca. E se você estiver perdido no caminho, pode contar comigo, pode contar com qualquer um que você tenha mais contato. Eu estou aqui para te ajudar, te orientar e te mostrar um caminho de estudo. Ah, eu não sei como estudar filosofia, eu não sei como estudar sociologia. Espera aí, eu conheço alguém que pode, eu conheço alguém que pode nos ajudar, conheço alguém, ou eu posso mesmo te ajudar. Você entendeu? Eu estou aqui para te ajudar. Sozinho nessa jornada você não está, mas é uma jornada. É uma jornada. Você está no meio de uma jornada. E, bicho, muita gente contando historinha. Ah, minha escola não tem aula. Ah, mas eu não consigo com videoaula. Ah, mas a videoaula. Ah, mas a aula remota. Tem diferença de videoaula no YouTube para isso que a gente está tendo. Isso aqui é aula remota. Com a aula remota, cara, é o que tem para hoje. É o como a gente pode estudar, é o como a gente pode fazer. E se prepara, porque nós aprendemos com os erros. Poucos fizeram simulado. Agora, no fim desse mês, a gente vai fazer o simulado completo que eu estou montando. Beleza? E aí eu vou ter um mapeamento completo das suas habilidades. Eu preciso disso para programar o nosso segundo semestre. Falou? Beleza? Beleza. E não é ruim você ir mal agora. Porque agora, você indo mal, eu consigo planejar o seu futuro, assim, de estudo, de necessidades, de carência, para deixar tudo mapeado, para você sair do aluno e chegar no candidato. Isso é uma jornada. E você pode, você consegue. Enche seu coração de alegria e vitória e vamos junto. É isso que eu quero de você. Empenho. Então, compareçam sempre. Sempre que puder, estejam aqui, que a gente está aqui para vocês. Beleza, meu povo? Beleza. Beleza. Agora eu quero a foto do cara no celular, ou então você imprime, que é melhor ainda. Imprime, picota o cara comemorando vitória da aprovação e prega na parede do armário, todo dia de manhã, quando você for pegar a camiseta ou puxar a gaveta, não sei como é que é o seu armário aí, como é que são essas coisas, mas a primeira coisa, você puxou, tá lá o cara comemorando vitória, você olha para ele: eu vou também, eu vou também, eu vou também. E aí se convença. Porque a palavra, meu irmão, tem poder, já está escrito isso na Bíblia. A palavra tem poder. Profetiza sobre seu futuro, porque eu profetizo para você agora. Se você tiver empenho, tiver coragem, sua aprovação vai ser total. Total. Bora, irmão. Vai dar tudo certo. Beleza? Beleza. Então vamos nessa. Vamos nessa. Daqui a pouco tem o quê? Matemática. E hoje é com a professora Ana, tá? Ok. Beijo. Ok. Tchau, tchau, galera. Tchau.